Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando mais uma vez que esses vídeos são dedicados ao curso técnico em eletromecânica do Cefet-MG. Sinta-se à vontade para seguir o conteúdo, mesmo não sendo do curso. Então, qual que vai ser o nosso tema de hoje, pessoal? É o teorema de Thevenin. O que acontece, pessoal? O teorema de Thevenin ele tem o objetivo de resumir um circuito em uma fonte de tensão em série com uma resistência. Basicamente isso. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, nesse caso, um terminal A e um terminal B, onde eu tenho uma carga de 4 ohms conectada nesse terminal. Vou chamar essa carga aqui de carga RL ou resistência RL, que é resistência de carga. Beleza? E aí, gente, nós vamos resumir o circuito que não é a carga. Nós vamos resumir o circuito que está aqui do lado esquerdo. Isso tudo aqui do lado esquerdo vai ser transformado em uma fonte de tensão em série com uma resistência. Beleza? Essa fonte de tensão eu vou chamar de VTH, que é, no caso, a tensão de Thevenin. E essa resistência eu vou chamar de RTH, que seria a resistência de Thevenin. E aqui é o terminal A e o terminal B. E nesse lado direito aqui dos terminais, eu vou reconectar a minha carga RL. Beleza? Então, pessoal, para poder a gente descobrir esse circuito aqui de baixo, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos abrir os terminais de carga. O que significa abrir os terminais de carga? Significa retirar o RL do circuito, tá? Então nós vamos redesenhar o circuito aqui. 6 volts, 12 ohms, 0,5 amperes, 3 ohms, 6 ohms. Aqui vem o terminal B aberto. E aqui vem o terminal A aberto, ou seja, nós excluímos a carga do circuito. Beleza? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vamos fazer é tentar determinar a tensão de circuito aberto VAB. Então nós vamos pegar esse circuito aqui de cima e determinar esse VAB. Qual que é o VAB? Então determinar o VAB de circuito aberto. Pessoal, esse VAB vai ser a própria tensão de Thevenin, tá? No caso aqui, então, o VAB é igual ao VTH, que é igual a quanto? Nós temos que descobrir. E aí, para poder determinar essa tensão de Thevenin, ou essa tensão de circuito aberto, nós podemos aplicar qualquer uma das leis e dos teoremas de circuito para poder fazer. Tá? Então, aqui no caso, nós podemos perceber que a tensão VAB, basicamente, vai ser a tensão na resistência de 3 ohms. Por quê, gente? Notem que esse circuito aqui está aberto. Tá? Uma vez que ele está aberto, eu não tenho corrente circulante, nem por esse ramo aqui de cima, nem por esse ramo aqui de baixo. O circuito está aberto. Se eu não tenho corrente circulante, eu não tenho queda de tensão aqui nessa resistência de 6 ohms aqui embaixo. Então a tensão VAB é exatamente igual que a tensão na resistência de 3 ohms. Beleza, gente? E como é que nós vamos calcular essa tensão aqui na resistência de 3 ohms? Essa tensão vai ser a resistência vezes a corrente que passa por ela pela própria resistência. Então o VAB, nesse caso, é igual a 3 vezes a corrente que passa pela resistência de 3. Vou chamar de IA aqui no caso. E que corrente IA é essa aqui, gente? Obrigatoriamente tem que ser esse 0,5 amperes. Por quê? Na hora que a fonte de corrente impõe no nó A uma corrente de 0,5 amperes, a gente pode pensar aqui até pela LKC que esse 0,5 tem que descer aqui em direção ao 3. Por quê? Como esse terminal aqui está aberto,
Então a soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que sai, ou seja, 0,5 mais IA é igual a zero, menos 0,5 é igual menos 0,5 mais IA é igual a zero. Por que é menos? Porque o 0,5 está entrando no nó e o IA está saindo do nó. Então IA é igual a 0,5. IA é igual a 0,5 amperes. Portanto, o VAB, que é igual ao VTH, que é a tensão de Thevenin, é igual a 1,5 volts. Ok? Então nós já temos o valor dessa tensão aqui do circuito, que é igual a 1,5 volts. E o RTH, pessoal? Para descobrir o RTH, nós vamos aqui para o terceiro passo, que é o quê? Curto-circuitar. Nós vamos fazer um curto-circuito nas fontes de tensão. E o que nós vamos fazer com as fontes de corrente? As fontes de corrente nós vamos abrir, ok? Como é que fica aqui? Abrir as fontes de corrente. Então eu vou pegar o circuito aqui em cima e nós vamos fazer aqui do lado para poder facilitar, tá? Vou pegar a caneta azul aqui para fazer. Então, aqui nós teríamos a fonte de 6 volts, certo? Só que essa fonte de 6 volts eu vou curto-circuitar ela, tá? Então, basicamente, se curto-circuitar essa fonte de tensão de 6 volts, né, porque as fontes de tensão a gente curto-circuita, eu vou substituir ela só por um cabo, tá? Que simboliza esse curto-circuito. Aí ele vem aqui para cima, aí ele desce para essa resistência de 12. A fonte de corrente, o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos abrir. Então nós vamos tirar a fonte de corrente do circuito. Aqui vem a resistência de 3 ohms. Beleza? Aqui vem o terminal A. Aqui vem a resistência de 6 e vem o terminal B. Aí nós vamos para o nosso quarto passo, gente. O que é o quarto passo? O quarto passo é calcular qual que é o RAB, ou seja, qual que é a resistência vista dos terminais AB. Para fazer isso aqui nesse circuito, vamos tentar analisar como que seria o caminho de uma corrente elétrica entrando pelo terminal A. Tá? Qual que seria o caminho da corrente elétrica I1, aqui no caso. Essa corrente chega aqui nesse nó de cima, tá? Que é o próprio nó A aqui no caso, né? Terminal A. E quando ela chega aqui no terminal, ela não consegue vir para cá, porque isso aqui é um terminal, é um circuito aberto, certo? Na hora que ela chega aqui, ó, ela passa pelo resistor de 3, e aqui obrigatoriamente ela tem que voltar pro terminal B. Por quê? Olha só, tá vendo essa resistência de 12? Ela está em paralelo com o curto-circuito, tá? Então eu posso substituir essas duas resistências, esses dois caminhos aqui por um curto-circuito que tem um terminal aberto, beleza? Então não tem como essa corrente vir por essa corrente chegar essa corrente que desce aqui de 3 ohms, dividir para esse lado de cá, por quê? Porque não tem como voltar pelo nó de cima. Então pela LKC não tem como a corrente vir aqui para o lado esquerdo, porque ela não tem por onde fugir para o lado de cima. Então não vem corrente aqui para o lado esquerdo. Portanto, a corrente que desce, ela tem que obrigatoriamente passar pela resistência de 6. Então a corrente 1 entra, passa por 3, passa por 6 e volta para B. Portanto, a nossa resistência equivalente, ou RAB, é igual a 9 ohms. Porque as duas estão em série aqui nesse caso, 3 e 6. Só que esse RAB vai ser o RTH, que é a resistência de Thevenin. Então, gente, nós já determinamos a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Ok? Então, essa resistência de Thevenin aqui é igual a 9 ohms. Beleza, então agora, por exemplo, vamos supor que nós queremos calcular qual que seria a tensão nos terminais
da carga de 4 ohms e a corrente na carga de 4 ohms. O que eu vou fazer? RL eu vou substituir por 4 ohms. Ou seja, qual que seria a corrente na resistência de 4 ohms? Seria os 1,5 volts dividido por 9 mais 4. Que as duas resistências então estão em série, usando agora o equivalente de Thevenin. Tá? Então isso aqui dá 1,5 dividido por 13, que dá aproximadamente igual 0,115. Vamos verificar aqui na cola. 0,115. Ok, gente? E qual que seria a tensão no resistor de 4 ohms? É igual a 4 vezes 0,115. Porque é resistência vezes a corrente elétrica. 20 vai 2. 4 e 2, 6. 0,460 volts. Beleza, gente? Ah, Renan, e agora se eu trocar essa carga para uma resistência de 10 ohms, por exemplo? Agora o RL é igual a 10, não mais igual a 4. Como é que eu faço aqui? Mesma conta. Eu não preciso voltar lá no circuito original para recalcular as correntes e tensões. É só fazer o mesmo cálculo aqui, só que agora para resistência de 10. Beleza, gente? Então vamos só recapitular aqui. Como é que ficou a questão do teorema de Thevenin. Então, o teorema de Thevenin, basicamente, nos faz tentar achar uma abordagem onde é possível resumir um circuito do ponto de vista do terminal AB, por exemplo, aqui do lado esquerdo, em apenas uma fonte de tensão em série com uma resistência. Tá? Para isso, para resumir esse circuito inteiro aqui do lado esquerdo em apenas isso, eu tenho que seguir esses 4 passos aqui. Então, o primeiro passo é abrir os terminais de carga, então eu removo a carga aqui do circuito e redesenho o circuito agora sem a carga. O segundo passo é determinar a tensão do circuito aberto, VAB. Esse VAB vai ser o próprio VTH, vai ser o próprio valor da tensão de Thevenin. Para poder determinar essa tensão de Thevenin, eu posso usar LKC, LKT, mexer com circuito misto, achar resistência equivalente, divisor de tensão, divisor de corrente, superposição, qualquer teorema que vocês quiserem. Determinou o VAB, eu determinei o VTH. O próximo passo é fazer o quê? Curto-circuitar as fontes de tensão do circuito e abrir a fonte de corrente do circuito. A resistência vista do ponto de vista dos terminais AB vai ser a própria resistência de Thevenin, que é o nosso quarto passo. Beleza, gente? Então é isso aí, tá? Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Compartilhe com o pessoal aí da sala e com seus amigos. E valeu, um abraço e até mais.